Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães já chegando para o Viva Voz nessa sexta-feira, dia de resumo da semana, véspera do Dia Internacional da Mulher. Tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, boa noite, meninas superpoderosas, Débora, Carol, todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Oi, Vera. Muito bem, Vera. Seguinte, tem muito assunto aqui para a gente tratar, mas vamos começar pelo PIB. Foi divulgado hoje o PIB de 2024. Crescimento, 3,4%. Quarto ano seguido de crescimento. Um PIB maior em 24 que em 23. Mas por que, então, não está todo mundo soltando fogos de artifício? Tem tanto mais, porém, aí nessas análises que têm sido feitas. Pois é, Débora, é até um pouco difícil de decifrar, né? Tem um tanto de razões objetivas e tem um pouco também de um certo pessimismo persistente em relação à economia brasileira, à política, que contamina um pouco as análises em relação à economia. Porque em outros tempos, se a gente tivesse um crescimento acima de 3, assim, tantos anos seguidos, com emprego em ritmo quase de pleno emprego, crescimento da renda média no percentual que a gente vem tendo, isso tudo seria razão suficiente para uma aposta positiva, mas não é o que a gente tem visto. E aí tem fatores estruturais que explicam o porquê de um certo pé atrás e tem fatores também políticos e relacionados, a meu ver, a essa polarização que já vem aí se prolongando. A gente já vai para 2 mandatos de uma polarização bem renhida, e que acaba, sim, fazendo com que as análises sejam enviesadas por essa razão. Então, os fatores estruturais estão aí, né? A inflação que está demorando para ser domada, o fato de que o próprio crescimento já embute uma desaceleração, porque o ano passado foi maior que 2023, mas o último trimestre já mostrou uma desaceleração e o número final foi um tantinho assim menor do que as previsões médias do mercado, então isso já foi uma razão para todo mundo pôr um pouco o pé no freio. O fato de que o próprio governo está prevendo um crescimento bem menor, bem mais modesto nesse ano e que manteve hoje mesmo essa previsão de um crescimento um pouco menor, e o fato também de que o governo não dá mostras, pelo menos não na proporção, no volume e na forma como muitos agentes econômicos gostariam, de que vai fazer tudo possível, tudo que tiver ao seu alcance para cumprir a meta que ele mesmo estipulou, que é ter déficit zero nesse ano. Então, tudo isso somado, também o fato de que a gente tem aí fatores externos meio preocupantes, um juro realmente real muito, muito acelerado, que inibe novos investimentos, faz com que o PIB seja comemorado, que todo mundo reconheça que é um bom número, mas que sempre tem esse mas depois. Mas, porém, contudo, todavia, e as análises foram um pouco água no chope nessa sexta-feira. Então, é uma coisa com a qual o governo tem de lutar e que ele próprio, governo, mostra uma certa idiosincrasia na análise. O Lula bateu o bumbo, mas o Ministério da Fazenda divulgou esse dado hoje de que o crescimento de 2025 não vai ser essa Coca-Cola toda, como foi dos últimos 2 anos. 2,3%, né? A previsão para esse ano. Diga, Carol. Ia mudar de assunto aqui, quer dizer, segue aí nessa toada, né? Porque o governo está com dificuldade em fazer as boas notícias reverberarem, se reverterem a aprovação ao governo, que é inédito na carreira política do Lula, né? Ele nunca teve uma desaprovação tão grande e parece um pouco perdido sobre como reagir. Ontem o governo anunciou algumas medidas para tentar conter o preço dos alimentos. Hoje o Lula já elevou o tom, dizendo que poderia adotar uma medida mais drástica para baixar o preço dos alimentos, sem deixar claro o que poderia ser. Tá complicada a situação, né, Vera? Bem complicada, porque tem esse fator de um mau humor que não cede em relação ao governo dele. Por mais que ele vá para cá, vá para lá, tente isso, tente aquilo,
existe uma espécie de uma modorra geral e que não faz com que a sua avaliação melhore. Isso deve ser desesperador para um político da natureza do Lula, que é um político de massa, que se fez ali nas greves e nas mobilizações para criar o PT nos anos 70 e 80, que é um político palanqueiro, que é alguém que nos seus 2 mandatos ficou super ali mal acostumado com índices de aprovação faraônicos, mesmo depois de crises graves como a do mensalão. Então, não é algo com o que ele demonstra estar tendo facilidade de lidar. Em relação a essa coisa das medidas dos alimentos, ontem a gente viu uma reunida aqui, reunida ali, e no final saiu um pacote tímido, mas que é o que dá para ser feito. Numa economia livre, de livre mercado, em que você tem aí preços que dependem muito de mercado internacional, como os das commodities, etc., tem pouco que um governo possa fazer sem ser intervencionista. E o que de pior o governo pode fazer agora é parecer que vai enveredar por um caminho intervencionista, como pareceu lá atrás, quando o Rui Costa falou em interferir ou intervir para baixar os preços dos alimentos. Então, o governo tem que ir com essa mão leve, mas que talvez não seja suficiente para fazer os preços despencarem e isso ter um impacto tão grande na inflação global a ponto do Banco Central, porque ao fim e ao cabo é isso que o governo espera, que o Banco Central volte a cair, a derrubar a taxa básica de juros da economia, mas essas coisas não vão ser agora, não vão ser neste semestre, e isso tem deixado o governo muito preocupado, o presidente muito mal-humorado e pressionando seus auxiliares, seus ministros por medidas mais rápidas e mais efetivas, mas não tem milagre nessa seara. Mas ele vem a público hoje, né, Vera, o presidente Lula, e diz que cogita medidas drásticas para conter a alta de alimentos, mas não diz que medidas são essas. Isso também não traz um medo, uma desconfiança? Não pode piorar ainda mais a situação? Tudo que o Lula fala nesse sentido, nessa coisa quando ele faz frases de efeito e dá declarações que são a intervencionismo, que são a medidas antimercados, tem sido muito mal recebido, Débora, por setores da economia, porque já estão ali como gato escaldado, achando que o governo tem dado sucessivas demonstrações de que vai dar algumas guinadas à esquerda, de que vai adotar um certo estatismo, um certo intervencionismo à la Dilma Rousseff. Então, não é bom quando dá esse tipo de declaração. Os bastidores todos dessa sexta-feira mostram que essas medidas, essas outras opções, para além daquelas que foram divulgadas no fim das reuniões de ontem, elas estavam na mesa, elas existiam e não foram levadas a cabo. Então, eu acho que é isso que o presidente fala quando fala em medidas mais drásticas. Tem coisas que ainda estão também em estudo e sendo lapidadas, enfim, estão em fase de evolução. Eu acho que não seria recomendável que o presidente enveredasse por aí, porque aí o risco de você ter uma reação que seja pior do que se você não anunciar nada é muito grande, esse risco é muito grande. Então, convém um certo comedimento nessa hora, mas quem pode aconselhar comedimento é o Fernando Haddad. E o que a gente tem visto nos últimos dias, o Fernando Haddad está um pouco apartado dessas discussões. Eu ouço de auxiliares do Lula algo como: o Haddad está escanteado, o Haddad não está com essa bola toda, o Haddad não está com essa moral toda. Então, se os conselheiros forem os que estão no Palácio, a chance do Lula tentar anunciar um coelho na cartola é grande. E o sucesso disso, todos os analistas econômicos são unânimes em dizer que é muito difícil de obter. Então, pode sair pior a emenda que o soneto. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou hoje também que o governo descarta intervenção artificial, mas no fim das contas é o que diz o presidente, né, que acaba movimentando o mercado. Vai lá, Carol. Vamos falar de reforma ministerial, gente, porque ainda nessa linha aí de Haddad escanteado, uma das derrotas para Haddad é a escolha da Gleice Hoffmann, com quem ele trava embates aí históricos. Esse anúncio ficou decantando no carnaval, mas parece que a repercussão não foi exatamente positiva, né, Vera?
Não foi, Carol. Na primeira hora ali, eu ainda escrevi uma análise no Globo, lembro, na semana passada. Olha, vamos ver como vai cair, porque o Lula quer mostrar que a Glaze não é tão radical, e de fato, nos últimos anos, meses, ela se aproximou do centrão, tem sido mais ali jeitosa nessa coisa da articulação. Foi importante para o PT aceitar apoiar o Hugo Mota, e tudo isso é verdade, mas nem nada disso foi suficiente para dissipar uma conclusão de que a ida dela para o Palácio é uma guinada à esquerda, é uma volta do Lula às raízes petistas e significa sim uma derrota para o Haddad. Então esse combo de análise aparece em 10 entre 10 pessoas com as quais eu converso essa semana. De empresário a economista, de político do centrão aos ministros do próprio Lula. Então está muito consolidada, sedimentada essa avaliação de que ele saiu perdendo com a ida da Glaze, e que o conjunto até aqui do que foi mudado é um conjunto que só olha para o PT, só beneficia o PT e não olha para os demais partidos na base. Tanto é que uma das reações, um dos reflexos, foi aquela história de ameaça de debandada que a gente noticiou essa semana, que depois se reverberou bastante, que partiu do PP, um partido que é comandado por um bolsonarista, o Ciro Nogueira, mas que tem ecos ali em setores dos outros partidos. Nenhum desses partidos no centrão hoje é um monolito. Nenhum deles está fechado com uma só disposição, com uma só linha ideológica. Esses partidos são partidos muito heterogêneos, que têm configurações diferentes a partir do estado que você olha. Então, no Nordeste eles têm uma configuração, no Sul-Sudeste tem outra, no Centro-Oeste tem outra. Então, por isso é difícil esses partidos caminharem juntos, unidos, fechados, para um lado só. Também são partidos que têm uma tendência grande a um certo fisiologismo, que cresceram muito nos últimos anos, com base em emenda parlamentar e no fundão partidário e fundão eleitoral. Então, são partidos que querem estar onde esses recursos estão e querem estar no governo, porque isso ajuda a canalizar esses recursos. Então, eu diria que quase todas essas legendas continuam no governo Lula hoje, não por amor, mas por interesse. E eles estão olhando para essa reforma ministerial e pensando, e o nosso, quando vai vir? Farinha pouca, e cadê o nosso pirão? Então, eu acho que a semana que vem vai ser muito de pressão nesse sentido. Então devem vir novas mudanças semana que vem, no primeiro escalão? Esse pirão vai chegar, será? O perigo é a farinha continuar pouco e o pirão continuar sendo servido para quem está sentado do lado esquerdo da mesa, Débora, porque uma das próximas mudanças que todo mundo fala continua sendo no Planalto, continua sendo um alinhamento à esquerda com essa ideia que vicejou nessa semana, que todo mundo começou a falar, de o Lula trocar o Márcio Macedo na Secretaria-Geral pelo Guilherme Boulos. E aí é uma sinalização bem mais à esquerda ainda do que o PT, porque o PSOL às vezes diverge do PT por achar que o PT transige demais e que aceita demais as coisas do Lula e que deveria ser mais ali firme na defesa de uma outra política econômica diferente da política fiscalista do Haddad, que é considerada excessivamente fiscalista. Então, se isso se confirmar e se mais essa sinalização for dada, aí vai ser aquele barata voa geral. Em relação aos partidos desse centrão, a gente ainda não sabe porque o Lula não chamou ainda ninguém para uma conversa. Está todo mundo esperando o WhatsApp apitar, o telefone tocar, e ser o Lula ou o Marcola, que é o assessor dele, chamando para uma conversa. Mas isso não aconteceu até essa semana, segundo dirigentes com quem eu falei, do Republicanos, do União, do PSD e do PP. Então pode ser que as conversas avancem na semana que vem, mas nomeação mesmo, só se conversar e já fechar for uma coisa bem expressa, porque está tudo muito cru do que eu ouço dessas negociações. Ô, Vério, o que a gente pode esperar do Congresso agora que o Carnaval passou? Parece que a treta das emendas também foi resolvida temporariamente no Supremo. A gente vai ter votação do orçamento, formação de comissões? Precisa, né, Carol? Já passou da hora, né? A gente está em março e o que teve de votação foi tudo votação de projeto que já estava pronto para o plenário e que não precisava das comissões. Então,
o Hugo Mota ou o Davi Alcolumbre foram adiantando. Até no Senado as comissões já foram, essa etapa foi cumprida, mas não teve nenhuma votação super relevante. A votação do orçamento depende da comissão mista de orçamento. Por que ela chama comissão mista de orçamento? Porque ela é composta por deputados e senadores e eles se revezam, tem um esquema de rodízio para ver quem fica com a relatoria e quem fica com a presidência. Um ano é um senador na relatoria e um deputado na presidência, e no ano seguinte isso troca. E agora a gente tem uma disputa na Câmara pela presidência da Comissão Mista de Orçamento. O PL gostaria de estar, né, à frente dessa comissão e a cúpula do Congresso não quer dar para o PL, quer dar para o União ou para o MDB. Então essa é uma disputa. Tem uma disputa na CCJ da Câmara também. Tudo isso deverá ser alinhavado em reuniões que acontecem já no início da semana. Na terça-feira tem uma reunião dos líderes da Câmara para tentar bater o martelo nas comissões de LAS, que são só de deputados. E aí essa questão da CCJ deve ser definida. O Hugo Mota não vai dar para o PL, vai dar para a União ou para o MDB também. E aí o outro que não ficar com a CCJ da Câmara fica com a de orçamento. As duas coisas estão interligadas. Uma vez definido isso, eu acho que o orçamento deve andar, mesmo que exista essa certa rebeliãozinha com a reforma ministerial, eu acho que o acordo das emendas ajuda a começar a deslanchar essas votações. Vera, essa semana também terminou o prazo para apresentação da defesa dos denunciados pelos atos golpistas, denunciados pela PGR ao STF. Qual é o resumo dessas defesas e qual a expectativa para as próximas semanas? Quem matou essa charada aí ontem foi a Carol, porque está acontecendo aquilo que acontece quando tem um grupo grande de pessoas acusadas de uma certa coisa, que é todo mundo começar a querer livrar a sua pele em alguma medida, né? No começo eles pareciam que iam em uníssono, na linha ali de pedir mais provas, de reclamar da delação do Mauro, mais tempo, desculpa, reclamar da delação do Mauro Cid, dizer que não há prova, e tudo isso é verdade. Eles fizeram. Mas uma vez que o Supremo puxou a rédea e falou, olha, não vai ter mais prazo, a gente não vai impedir nenhum ministro, não vamos também anular a delação do Mauro Cid, eles começaram a entrar no mérito nessas primeiras manifestações que fizeram. E aí, quem pode está tentando se livrar da acusação na linha do, olha, eu nem estava lá, olha, os outros fizeram, eu vi que estava indo para um mau caminho, mas eu não fui. Então, tanto o Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da BIM, foi nessa linha, como principalmente o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, que até está evocando o testemunho do ministro José Múcio para dizer que ele foi quase um legalista, garantiu que não haveria golpe, etc., quando, na verdade, a atuação dele, por muito tempo, foi bem controversa, mantendo aquela ideia de que havia fraude nas urnas, mesmo com eles tendo acesso ali a toda a coisa do TSE, mesmo tendo acesso a tudo, ele ficou sustentando aquela história por um tempo, e ele dizia internamente, segundo as fontes das Forças Armadas me dizem, ele era um dos mais ativos em ficar dizendo precisamos extirpar o comunismo, esse tipo de discurso bolsonarista para dentro do Exército. Então, é uma tentativa de todo mundo de se safar, e eu acho que se continuar nessa linha, a chance de um começar a acusar o outro é bem grande. Isso porque era semana de carnaval, hein? A gente achou que ia falar só de São Enredo. Não, aqui gente, não tem folia, não. Já teve uma nota cômica nesse negócio das defesas, gente. Eu não resisto, tem que citar, porque o advogado do coronel Marcelo Câmara deu uma entrevista ao Estúdio Wilde mais cedo. Aí ele negou que tivesse monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, falou que usou fontes abertas e que ele estava monitorando para saber onde o Moraes estava, porque o Bolsonaro queria marcar um encontro com ele, uma reunião, para avisar que ia para os Estados Unidos. Em vez de mandar um e-mail, né? Quero conversar com você, Xandão. Não, vamos monitorar para a gente poder marcar de conversar. É inacreditável, gente. Isso que era o presidente da República, não era qualquer pessoa, né? Exatamente. Vamos de música? Olha, a música hoje está por conta do Ender Starnes, nosso Little Monster. Desde manhã já mandei para ele se ele já tinha ouvido o disco. Ele confidenciou que não tinha lido os jornais, vou aqui dedurar, não tinha ouvido a CBN, não tinha feito nada, só estava ouvindo esse disco da Lady Gaga. E no fim ele escolheu a música que eu falei que é a que eu gostei. Eu não sou uma mega fã da Lady Gaga como ele, Guilherme Muniz e outros aí da redação,
Mas essa que ele escolheu, que chama Garden of Ed, foi a minha favorita do disco também. Então a gente vai ouvir o lançamento da Lady Gaga. E ao som de Lady Gaga a gente se despede dessa semana também. Obrigada, Vera. Até semana que vem. Obrigada. Falar para os meninos do Fim do Expediente que eu vou ficar ouvindo para ver se eles vão ficar me detonando com relação ao meu desempenho no bolão. Vou manter aqui, vou ficar ouvindo, tá? Beijo, Vera. Beijo, Vera. Bom fim de semana. Gente. Tchau, tchau.